Eu acordei com o sol batendo no rosto. Nada demais, né? Só que eu tinha dormido de noite. E quando abri os olhos, a estrada não era a mesma. Tem coisa que acontece na estrada que a gente não conta para a família. Não porque seja mentira, mas porque ninguém que não vive isso vai acreditar. Dormir num posto e acordar 60 quilômetros depois. Encostar na BR e amanhecer numa estrada que você nunca viu. Fechar os olhos no Paraná e abrir no meio do nada, sem saber como chegou ali. Isso acontece, mais do que você imagina. E hoje você vai ouvir 5 relatos de quem viveu isso, 5 caminhoneiros, 5 histórias diferentes, mas todas com uma coisa em comum. Eles dormiram em um lugar e acordaram em outro, sem explicação, sem lógica. Só a certeza de que a estrada às vezes tem caminhos que nossos olhos não veem. Teste 1. Primeiro relato. Valdecir, 52 anos. Scania, 113. Eu não acredito em fantasma. Nunca acreditei. 32 anos de estrada, nunca vi nada que não pudesse explicar. Até aquela noite. Meu nome é Valdecir. Tenho 52 anos e 32 de carteira. Rodo com um Scania 113, que é mais filho do que caminhão. Faço rota sul-sudeste, geralmente Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, carga fechada, eletrônicos na maioria das vezes. Não sou de parar em qualquer lugar. Conheço cada posto, cada trecho, cada buraco dessas BRs. E foi justamente por conhecer que aquilo me assustou. Era uma terça-feira, início de maio. Eu estava voltando de São Paulo, descendo a Regis Bittencourt. Carga de televisores para Curitiba, prazo apertado. Saí tarde de São Paulo porque o cliente atrasou o carregamento. Lá pelas 11 da noite eu já estava cansado, olho pesado, aquela sensação de que se você piscar muito forte, dorme. Parei num posto que eu conheço há anos. Fica ali depois de Registro, antes de Curitiba. Posto médio, limpo, com estacionamento bom para caminhão. Enchi o tanque, comi um lanche, tomei um café, conversei com o frentista, um rapaz novo que sempre está lá. Comentei que ia dormir umas 3 horas e seguir de madrugada. Ele acenou, disse: "Boa viagem, seu Valdecir", como sempre. Estacionei no canto do posto, longe das bombas. Travei as portas, deitei no beliche, nem tirei a roupa, só a bota. Pus o despertador para o celular tocar às 3 da manhã. Olhei para o relógio antes de fechar os olhos. 00:15. Tinha aquele cheiro de diesel misturado com café que eu já nem sinto mais. O som de outros caminhões ligados ao longe. O ronco de motor no ralente. Essas coisas que fazem parte da estrada. Eu lembro de ter fechado os olhos. E foi aí que começou a estranheza. Sabe quando você está dormindo, mas sente que está acordado? Eu tive a sensação de que o caminhão estava andando. Não era sonho, era sensação física. Balanço, curva. Como se alguém tivesse ligado o Scania e tivesse dirigindo. Só que eu estava trancado por dentro. Tentei acordar, mas não consegui. Era como se meu corpo pesasse 1 tonelada. Os olhos não abriam. Eu ouvia o motor, ouvia o ronco conhecido do meu 113, mas não conseguia me mexer. E aí ouvi uma voz. Não era voz de verdade. Era dentro da minha cabeça. Uma voz de mulher, calma, quase cantando. Ela dizia uma coisa que eu não entendia. Parecia reza. Parecia cantiga. Não sei explicar. E então, silêncio. Silêncio total. Nem motor, nem vento, nem nada. Eu acordei de supetão, suando frio. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o celular. 6:20 da manhã. 6:20? Meu alarme não tinha tocado. Eu tinha dormido mais de 6 horas. E pior, eu nunca durmo 6 horas seguidas na estrada. Nunca. Meu corpo não deixa. Sentei no beliche, meio zonzo. Olhei pela janela e o que eu vi me gelou. Não era o posto. Eu estava parado numa estradinha de terra, no meio de um descampado. Tinha neblina em tudo. Cerca de arame dos 2 lados. Pasto. Silêncio. Nenhum carro, nenhuma casa, nada. Meu caminhão estava desligado, travado, tudo normal. Mas não era onde eu tinha dormido. Saí da cabine cambaleando, ainda tentando entender. O chão estava molhado de orvalho, frio.
A neblina era tão densa que eu mal via 10 metros na frente. Olhei em volta. Não tinha placa, não tinha referência, só aquela estradinha de chão batido e o pasto infinito. Peguei o celular, sem sinal. Entrei no caminhão de novo, tentei ligar. Motor pegou normal. Dei ré, virei, comecei a andar devagar pela estradinha, coração batendo forte, mãos suando. Andei uns 10 minutos até achar asfalto. Quando cheguei na estrada de verdade, tinha uma placa. Bem-vindo a Quitandinha. Quitandinha. Isso fica perto de Curitiba, mas não fica perto de onde eu estava. Eu tinha parado depois de registro. Isso é mais de 100 quilômetros de distância. Como que meu caminhão andou sozinho? Peguei a estrada, ainda confuso, e segui até o primeiro posto. Parei, desci, fui até a lanchonete. Tava tremendo. O atendente percebeu. Tá bem, chefe? Eu acordei num lugar estranho. Que estrada é essa aqui? Isso aqui é a 116, indo para Curitiba. A 116. Eu não tinha entrado na 116. Eu tinha dormido na Regis Bittencourt. Voltei para o caminhão. Abri o porta-luvas para pegar água. E foi quando eu vi um santinho. Daqueles de papel, sabe? Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, estava ali em cima do painel, bem na frente do volante. Eu não tinha posto aquele santinho ali. Peguei ele com a mão tremendo. Virei. Atrás estava escrito à mão, com caneta azul. Você estava muito cansado. Ela te trouxe. Nada mais. Guardei o santinho no bolso. Sentei ali no volante, respirando fundo. Olhei para o retrovisor. Tinha uma marca no vidro. Não era sujeira. Era como se alguém tivesse passado a mão de dentro para fora, deixando um rastro. Uma marca pequena, de mão de mulher. Liguei o caminhão e segui viagem. Entreguei a carga em Curitiba. Não contei para ninguém. Só para o meu irmão, uma semana depois. Ele me olhou sério e disse: "Você foi protegido, Valdecir. Não pergunta como, só agradece. Eu ainda tenho o santinho. Tá aqui na carteira, junto com os documentos. Olho para ele todo dia. E toda vez que eu paro para dormir agora, eu rezo antes. Não sei para quem, mas eu rezo, porque tem coisa na estrada que a gente não entende, e talvez seja melhor assim." Cargendu, segundo relato. Janaína, 38 anos, Volkswagen Constellation. Meu nome é Janaína, tenho 38 anos. Sou caminhoneira há 10. Sim, mulher na estrada ainda assusta muita gente, mas eu já aprendi a ignorar. Dirijo um Volkswagen Constellation. Carga fechada, Rota Nordeste. Faço Recife, Fortaleza, Natal, às vezes Teresina. Transporto de tudo. Alimento, material de construção, eletrônicos. Sou casada, tenho 2 filhos. Eles ficam com minha mãe quando eu tô na estrada. Eu sempre fui pé no chão. Não acredito em assombração. Minha avó contava histórias de boto, de mula sem cabeça, essas coisas. Eu ria. Para mim era lenda. Folclore, coisa de gente antiga. Até aquela noite em junho. Eu estava voltando de Fortaleza para Recife. Carga de móveis, rota conhecida, BR-116, que eu já fiz umas 200 vezes. Saí de Fortaleza no fim da tarde, planejando chegar em Recife de manhã. A noite estava bonita, céu limpo, lua cheia, aquele clima gostoso do sertão. Parei num posto perto de Quixadá para abastecer e jantar. Umas 8h30 da noite. O posto estava meio vazio. Tinha só mais um caminhão parado e 2 carros. Conversei com o frentista, um senhor de uns 60 anos, cabelo branco, olho azul. Ele encheu meu tanque, limpou o para-brisa, me ofereceu café. "Vai rodar de noite, filha?" "Vou sim, seu Manuel, preciso chegar cedo." "Toma cuidado, a estrada tá traiçoeira." Achei estranho ele falar isso. A estrada estava boa, não tinha previsão de chuva, nada. Mas agradeci, paguei e segui. Rodei mais umas 2 horas. Lá pelas 11 da noite, comecei a sentir aquele cansaço pesado. Olho ardendo, cabeça doendo. Decidi parar. Saí da BR num trevo que eu conheço. Tem uma estradinha de acesso a uma cidadezinha pequena. Eu já tinha parado ali antes. É tranquilo, iluminado, tem um posto 24 horas logo na entrada. Só que quando eu cheguei lá, o posto estava fechado. Estranho.
Nunca tinha visto aquilo. As luzes estavam apagadas, nenhum movimento. Pensei em voltar para a BR, mas estava cansada demais. Estacionei ali mesmo, no acostamento largo, longe da estrada. Travei tudo. Fechei as cortinas da cabine. Deitei. Antes de dormir, liguei para o meu marido. Mandei áudio dizendo onde eu estava, que ia dormir umas horas. Ele respondeu me mandando beijo, dizendo para eu descansar. Olhei para o celular, 11h40 da noite. Fechei os olhos. E aí começou. Eu sonhei que estava dirigindo, mas não era eu dirigindo. Era outra pessoa, uma mulher. Eu via as mãos dela no volante. Mas não eram as minhas mãos. Eram mãos velhas, cheias de veias com anel de ouro. E ela estava cantando. Uma música que eu nunca tinha ouvido. Uma cantiga de ninar, lenta, triste. A voz dela era rouca, cansada, mas tinha algo de carinhoso. Eu tentei acordar. Não consegui. A estrada no sonho era escura, não tinha lua, não tinha luzes, só o farol do caminhão iluminando o asfalto. E a mulher cantando, 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 até que ela parou o caminhão. Olhou para mim, não para o retrovisor, diretamente para mim, como se ela soubesse que eu estava ali vendo tudo. E sorriu. Vai ficar tudo bem, minha filha. Acordei. Acordei com um grito preso na garganta. Suor frio, coração disparado. A primeira coisa que eu fiz foi olhar para o celular. 5h30 da manhã. 5h30? Eu tinha dormido quase 6 horas e meu celular estava cheio de mensagens do meu marido, preocupado. Liguei para ele na hora. Jana, onde você tá? Tô te ligando desde meia-noite. Eu estava dormindo. Dormindo onde? Você disse que ia parar perto de Quixadá. Eu tentei te localizar pelo GPS. Você tá em Iguatu. Iguatu. Iguatu fica para trás. Eu tinha passado por Iguatu horas antes. Isso não é possível. Olhei pela janela. Não era onde eu tinha parado. Eu estava num posto diferente, grande, moderno, cheio de movimento, caminhões entrando e saindo, luzes acesas, cheiro de café no ar. Desci da cabine, confusa, fui até a loja de conveniência. A atendente me cumprimentou sorrindo. Bom dia! Dormiu bem? Que posto é esse? Posto Estrela do Norte, em Iguatu. Como eu vim parar aqui? Ué, você chegou de madrugada, lá pelas 2, estacionou ali e dormiu. 2 da manhã? Isso, eu vi quando você parou. Eu não lembrava de ter dirigido. Não lembrava de nada depois que fechei os olhos. Voltei para o caminhão, atordoada. Abri a porta, subi, e foi quando vi. 1/3, pendurado no retrovisor interno, 1/3 de madeira, com crucifixo de metal. Eu não uso terço, nunca coloquei 1/3 no meu caminhão. Peguei ele com a mão tremendo, estava quente, como se alguém tivesse segurado ele fazia pouco tempo. Olhei para o painel, tinha um bilhete grudado com fita adesiva. Era um papel velho, amarelado, escrito à mão com letra tremida. Você não podia ficar lá. Era perigoso. Eu trouxe você para cá. Não tenha medo. Assinado, Vó Maria. Nunca conheci ninguém chamado Vó Maria, mas o bilhete estava ali, o terço estava ali, e eu estava 60 quilômetros para trás, num posto que eu não lembrava de ter chegado. Liguei o caminhão. Rodei até Recife. Entreguei a carga. Cheguei em casa, contei para o meu marido. Ele ficou em silêncio. Depois disse, sua avó se chamava Maria, né? Eu gelei. Minha avó tinha morrido 3 anos antes, e sim, ela se chamava Maria. O terço ainda está pendurado no meu retrovisor. Eu não tiro, não tenho coragem. E agora, toda vez que eu paro para dormir, eu digo baixinho, se a senhora está por aí, vó, obrigada. Não sei se ela ouve, mas eu falo. Porque a estrada é longa, e às vezes a gente precisa de uma ajuda que nem a gente entende. Terceiro relato. Roberto, 45 anos, Mercedes-Benz Axor. Eu sou o Roberto, 45 anos, 23 de estrada. Rodo com um Mercedes Axor carga pesada, rota centro-oeste. Faço Goiânia, Brasília, Campo Grande, às vezes até Cuiabá. Soja, milho, adubo. Essas cargas bravas que pesam toneladas. Já vi de tudo nessa vida.
Já fiz viagem de 3 dias direto. Já peguei tempestade que arrancou árvore na frente do caminhão. Já dormi em lugar que nem cachorro dorme. Mas nunca tinha vivido o que eu vivi naquela noite de agosto. Eu estava voltando de Cuiabá para Goiânia. Carga de soja, caminhão pesado, todo carregado. A BR-070 estava uma droga, cheia de buraco, lenta, cansativa. Eu tinha saído cedo de Cuiabá, mas o trânsito estava ruim. Caminhão atolado, obra na pista, essas coisas. Lá pelas 10 da noite eu ainda estava na estrada, longe de Goiânia. Exausto, braços doendo, coluna travada. Decidi parar. Tem um posto ali perto de Barra do Garças que eu conheço. Posto pequeno, familiar, com estacionamento de terra. Parei lá, enchi o tanque, comi um prato feito, conversei com o dono do posto, seu Joaquim, um cara gente boa que eu conheço há anos. Vai dormir aqui, Roberto? Vou, seu Joaquim. Tô morto. Tá certo, fica no canto ali, longe do movimento. Agradeci, estacionei no fundo do posto, desliguei tudo, travei as portas. A noite estava quente. Mato Grosso em agosto é fogo. Nem o vento ajudava. Abri a janelinha da cabine para circular o ar. Deitei só de short. Olhei para o celular antes de dormir. 10h30 da noite. Fechei os olhos. E, cara, o que eu senti foi bizarro. Sabe aquela sensação de queda? Quando você está quase dormindo e de repente sente que está caindo e acorda de susto? Foi isso. Só que não acordei. Eu caí. Caí de verdade. Dentro do sonho, mas era real. Caí num buraco escuro, fundo, sem fim. E no fundo desse buraco tinha uma luz azul, fraca, pulsando, como se tivesse vida. E então ouvi um barulho, um ronco. Não era motor, era bicho, alguma coisa grande, respirando fundo, perto de mim. Tentei gritar, não saiu som. Tentei me mexer, nada. E então a luz sumiu. Silêncio, vazio. Acordei ofegante, como se tivesse corrido 10 quilômetros, suor escorrendo pelo corpo todo, coração batendo tão forte que doía no peito. Peguei o celular. 6 da manhã. 6 da manhã. Eu tinha dormido 7h30, sem acordar uma vez. Isso nunca acontece comigo. Nunca. Olhei pela janela e o que eu vi me deixou mudo. Não era o posto. Eu estava parado numa clareira no meio do cerrado. Não tinha estrada, não tinha placa, não tinha nada. Só mato, árvores retorcidas, terra vermelha. E meu caminhão ali, parado, como se alguém tivesse me deixado ali de propósito. Saí da cabine cambaleando. O sol já estava alto, calor insuportável. Olhei em volta. Não tinha som. Nem passarinho, nem cigarra, nada. Silêncio total. Comecei a andar em volta do caminhão. Chão seco, rachado. Não tinha marca de pneu, nenhuma. Como se o caminhão tivesse aparecido ali do nada. Peguei o celular. Sem sinal. Tentei ligar o caminhão. Motor pegou normal. Dei ré, virei. Comecei a andar devagar procurando uma saída. Andei uns 20 minutos até achar uma estradinha de chão. Segui por ela até encontrar asfalto. Quando cheguei na estrada, vi uma placa. Primavera do Leste. 30 quilômetros. Primavera do Leste. Isso fica longe pra caramba de Barra do Garças. Mais de 200 quilômetros. Eu tinha atravessado o estado durante a noite, mas eu não tinha dirigido. Fui até o primeiro posto que achei. Desci, fui direto pro banheiro, joguei água no rosto, tentei me acalmar. Quando voltei pro caminhão, reparei numa coisa. O capô estava sujo. Tinha terra vermelha grudada, como se alguém tivesse dirigido por estrada de chão. E tinha outra coisa. No vidro do lado do motorista, por fora, tinha uma marca de mão, grande, dedos compridos, mas não era mão de gente. Os dedos eram grandes demais, curvos, como garras. Passei a mão na marca. Estava ali, firme, como se tivesse sido pressionada com força. Senti um arrepio subir pela espinha. Olhei para o painel. Tinha um papel dobrado embaixo do limpador de para-brisa preso ali. Peguei, abri. Era um desenho, feito à mão, com carvão. O desenho de um animal.
Não sei dizer que animal era. Parecia cachorro, mas maior. Muito maior. Com olhos fundos e boca aberta. Embaixo do desenho, uma frase escrita em letra torta. Ele não te pegou. Vai em paz. Nada mais. Joguei o papel fora. Não queria aquilo perto de mim. Subi no caminhão, liguei, segui viagem. Cheguei em Goiânia. Descarreguei. Voltei para casa. Contei para minha esposa. Ela me abraçou, chorando, e disse que eu tinha sido protegido. Por quem? Eu perguntei. Não importa, Roberto. Você está vivo. É isso que importa. A marca no vidro ficou lá por dias. Tentei limpar. Não saía. Até que levei o caminhão na lavagem e pedi para esfregarem com força. Aí saiu. Mas eu ainda lembro. E quando eu passo por aquela região agora, eu dirijo com o rádio ligado. Sempre. Porque o silêncio me dá medo. Vai entender o que tem nessas estradas do Cerrado. No ar, quarto relato. Antônio, 61 anos. Ford Cargo. Meu nome é Antônio. Tenho 61 anos. 40 anos de carteira. Dirijo um Ford Cargo. Faço carga leve. Rota Rio-São Paulo-Minas. Já fui mais novo, mais forte. Hoje em dia é mais devagar, mais cuidado. Mas tem uma coisa que eu aprendi nesses 40 anos. A estrada ensina. Ela mostra o que você precisa ver. E às vezes ela te leva para onde você precisa estar. Isso aconteceu comigo em setembro. Era uma quinta-feira. Eu estava voltando de Belo Horizonte para Rio. Carga de tecidos, leve, tranquila. Peguei a BR-040, meu caminho de sempre. Tava um dia bonito, sol forte, céu azul. Eu gosto de dirigir assim, sem pressa, curtindo a estrada. Lá pelas 7 da noite comecei a cansar. Parei num posto ali perto de Juiz de Fora. Posto grande, movimentado. Abasteci, jantei, tomei um café. Conversei com um policial rodoviário que estava lá. Como tá a estrada, moço? Tranquila, seu Antônio. Só cuidado com neblina mais à frente. Tá fechando. Agradeci. Voltei pro caminhão. Pensei em seguir, mas o cansaço veio forte. Decidi dormir ali mesmo, no estacionamento. Estacionei afastado, travei tudo, deitei. Olhei pro retrato da minha falecida esposa que eu carrego no painel. Dei boa noite para ela, como sempre faço. Fechei os olhos e tive um sonho. Sonhei que estava na minha cidade natal, no interior de Minas. A casa da minha mãe, que já morreu faz 15 anos. Eu era criança de novo. Minha mãe estava na cozinha fazendo bolo. O cheiro de canela enchia a casa. Tonho, vem cá, menino. Eu fui. Ela me abraçou, apertou forte e disse: Você precisa ir em outro lugar hoje. Não era para você dormir aqui. Ou por quê, mãe? Porque tem alguém esperando você. Acordei devagar, sem susto, com uma sensação estranha de paz. Olhei para o celular. 4 da manhã. Tinha dormido quase 9 horas. Eu nunca durmo tanto. Meu corpo não deixa. Bexiga acorda, joelho dói, alguma coisa sempre me tira do sono. Mas naquela noite eu tinha dormido profundo. Olhei pela janela e não era o posto. Eu estava parado numa rodoviária pequena. Tinha ônibus estacionados, algumas pessoas andando, luzes fracas, frio. Saí da cabine. As pernas tremiam. Olhei em volta tentando entender. Fui até a bilheteria. Moça, que cidade é essa? Barbacena, senhor. Barbacena. Barbacena fica do outro lado. Eu tinha passado por Barbacena horas antes indo para Belo Horizonte. Como eu vim parar aqui? A moça me olhou com pena. O senhor tá bem? Quer um copo d'água? Aceitei. Sentei num banco da rodoviária tentando processar. Como que eu tinha voltado para Barbacena? Por quê? Fiquei ali uns 10 minutos. Então levantei, voltei pro caminhão. Ia ligar o motor quando vi uma coisa. No banco do carona tinha uma carta. Uma carta fechada, num envelope branco com meu nome escrito à mão. Antônio Ferreira. Peguei o envelope com a mão tremendo. Abri. Dentro tinha uma folha de caderno e escrito nela com letra que eu reconheci na hora. Tonho, seu neto tá no hospital aqui em Barbacena. Acidente de moto. Ele tá sozinho.
Ninguém conseguiu te avisar porque teu celular estava sem sinal. Vai lá. Ele precisa de você. Com amor, mãe. Larguei a carta. Peguei o celular. Tentei ligar. Sem sinal. Saí correndo. Perguntei para um taxista onde ficava o hospital. Ele me levou. Cheguei no hospital. Fui na recepção. Perguntei pelo meu neto, Pedrinho, 18 anos. Sim, senhor. Ele deu entrada ontem à noite. Acidente de moto. Tá na UTI. Subi correndo. Minha filha estava lá, chorando. Quando me viu, me abraçou. Pai, como você soube? Eu tentei te ligar a noite toda. Eu sonhei. Sonhei com sua avó. Pedrinho estava inconsciente, mas estável. Os médicos disseram que ele ia se recuperar. Fiquei lá o dia todo. Só saí quando ele acordou e me reconheceu. Voltei para o caminhão à noite. A carta ainda estava lá no banco. Peguei ela de novo. Li, reli. Era a letra da minha mãe. Eu conhecia aquela letra. Ela tinha me escrito cartas a vida inteira. Mas ela tinha morrido há 15 anos. Guardei a carta no bolso da camisa. Tá aqui até hoje, dobrada, guardada na minha carteira. Segui viagem para o Rio no dia seguinte. Cheguei em casa. Contei tudo para minha filha. Ela chorou. Disse que foi um milagre. Eu não sei se foi milagre. Não sei o que foi. Só sei que eu dormi em Juiz de Fora e acordei em Barbacena. E se eu não tivesse acordado lá, eu não ia saber do Pedrinho. Não ia estar lá quando ele precisava. Tem gente que diz que foi coincidência, que eu dirigi dormindo no automático e nem lembrei. Pode ser. Mas aquela carta não saiu do nada. E a letra era da minha mãe. Eu acredito que tem coisas que a gente não explica. Não precisa explicar, só precisa agradecer. E eu agradeço todo dia. Digmir, quinto relato. Marcos, 29 anos, Volvo FH. Eu sou o Marcos, tenho 29 anos, 6 anos de estrada. Sou o mais novo aqui, eu sei. Mas esses 6 anos me ensinaram que idade não importa. O que importa é respeitar a estrada. E eu aprendi a respeitar. Dirijo um Volvo FH, carga refrigerada, Rota Sul. Faço Santa Catarina, Rio Grande do Sul, às vezes Uruguai. Carne, frango, essas cargas que não podem atrasar. Temperatura controlada, prazo apertado. Eu sou daqueles que ouve música alta, que conversa no rádio amador, que gosta da adrenalina da estrada. Sou jovem, sei lá, ainda tenho energia, mas naquela noite de outubro, aquela noite me quebrou. Eu estava voltando de Porto Alegre para Florianópolis. Carga de carne bovina. Freezer ligado, tudo certinho. Saí tarde porque o frigorífico atrasou o carregamento. Lá pelas 9 da noite eu já estava na estrada. A BR-101 estava tranquila. Pouco movimento. Céu limpo, lua minguante. Coloquei um podcast para ouvir, aqueles de história de terror. Eu gosto dessas paradas. Rodei até meia-noite. Aí começou a bater aquele cansaço. Olho pesado, cabeça balançando. Decidi parar. Tem um posto ali perto de Gravataí que eu costumo usar. Posto bom, seguro, com vigilante. Cheguei lá, estacionei, deixei o motor do freezer ligado. Abasteci, fui no banheiro, comprei um energético. O frentista era novo, uns 20 e poucos anos. A gente conversou sobre futebol enquanto ele enchia o tanque. Vai rodar de noite? Não, vou dormir umas horas. Cansei. Se cuida, tá frio hoje. Achei engraçado. Frio não era o problema, mas agradeci. Voltei pro caminhão. Subi, travei tudo, deitei, coloquei o celular para carregar. Olhei a hora. 00:40. Fechei os olhos ouvindo o ronco do motor do freezer. É um som que me acalma. Constante, mecânico. E aí eu apaguei. Não sonhei. Não senti nada. Foi como se alguém tivesse desligado meu cérebro. Um segundo eu estava deitado. No outro eu estava acordando. Mas não foi um despertar normal. Eu acordei com frio. Frio de verdade. Tipo, tremendo, dentes batendo. Abri os olhos. Tava escuro. Muito escuro. A cabine estava gelada. Meu hálito saía em vapor. Tentei acender a luz interna. Não funcionou. Peguei o celular. Tela preta. Descarregado. Porra. Tentei abrir a porta. Travada. Destravei. Empurrei.
Não abriu. Empurrei de novo. Nada. Como assim não abre? Foi aí que eu percebi. Tinha algo do lado de fora, encostado na porta, bloqueando. Senti o pânico subir. Fui para a janela. Tentei olhar para fora. Não via nada. Só escuridão. Nenhuma luz, nenhum som. Nada. Onde que eu estava? Fui até o banco do motorista. Tentei ligar o caminhão. Girei a chave. O motor não pegou. Tentei de novo. Nada. De novo. Nada. Bateria morta. Porra, porra, porra. Respirei fundo. Tentei me acalmar. Pensei, tá tudo bem, amanheceu, a bateria descarregou. Alguém vai passar e me ajuda. Mas tinha algo errado. O freezer estava desligado. O freezer nunca desliga. Nunca. É automático. Tem bateria reserva. Fui até a janelinha que dá pro baú. Tentei olhar. Tudo escuro. Peguei o isqueiro do painel. Acendi. A chama tremeu. E foi aí que eu vi. Eu não estava no posto. Pela fresta da cortina, dava para ver lá fora. Só que não era estrada. Não era asfalto. Era mato. Mato alto, fechado, prensado contra o caminhão. Como se o caminhão tivesse sido colocado no meio de uma mata fechada. Comecei a tremer. Não de frio, de medo. Onde que eu estava? Como que eu vim parar aqui? Tentei forçar a porta de novo. Nada. Tentei a janela, travada. Gritei. Oh, tem alguém aí? Silêncio. Gritei de novo, mais alto. Alguém me ajuda. Nada. Fiquei ali, sentado, tremendo, segurando o isqueiro aceso. E então, ouvi um barulho. Galhos quebrando, passos, lentos, pesados. Algo estava andando em volta do caminhão. Apaguei o isqueiro. Fiquei quieto. Coração explodindo no peito. Os passos continuaram, rodeando, devagar. E então, pararam. Bem na porta do motorista. Eu ouvi uma respiração. Pesada, rouca. Alguma coisa estava ali, do outro lado da porta, a centímetros de mim. Fechei os olhos. Rezei. Não sei para quem, mas rezei. E então, silêncio. Os passos se afastaram. Sumiram. Fiquei ali, imóvel, por horas ou minutos. Não sei. Perdi a noção, até que ouvi outro som. Motor de carro e vozes. Tem alguém aí? Gritei. Aqui! Tô aqui! Ouvi barulho de motosserra. Galhos sendo cortados. A porta se abriu de repente. Luz forte, lanterna. 2 homens de colete laranja. Rapaz, que você tá fazendo aqui? Saí cambaleando. Cai no chão de joelhos, respirando fundo. Eu não sei onde eu tô. Você tá dentro de uma reserva florestal. 30 quilômetros para dentro do mato. Como você entrou aqui? Eu não entrei. Eu tava num posto. Os homens se entreolharam. Que posto? Posto em Gravataí. Gravataí? Rapaz, isso aqui é divisa com São Francisco de Paula. Você tá longe pra caramba de Gravataí. Me levaram até a estrada. Levou 1 hora para tirar o caminhão dali. Precisaram de guincho, corrente, trator. Quando chegamos no asfalto, já era meio-dia. Me deram água, comida. Chamaram a polícia rodoviária. O policial me interrogou. Perguntou se eu estava bêbado, drogado. Não, senhor, eu juro. Eu dormi num posto, acordei aqui. Ele anotou tudo, mas dava para ver que não acreditava. Quando ele foi embora, um dos homens que me achou se aproximou. Moço, você teve sorte. Sorte? Essa reserva tem histórias, gente que entra e não sai. Bichos estranhos, luzes. Que tipo de bicho? Ele olhou para o chão. Não sei dizer, mas já encontraram caminhões abandonados aqui dentro, sem motorista, sem nada. Senti um arrepio. Olhei para o meu Volvo. Estava coberto de arranhões. Arranhões fundos no capô, nas portas, no baú, como se algo tivesse tentado entrar. Abri a cabine. No banco tinha um galho seco, fino, com uma fita vermelha amarrada. Peguei o galho. A fita tinha algo escrito, em tinta preta. Não volte. Joguei o galho fora. Não queria aquilo perto de mim. Segui viagem até Florianópolis. Entreguei a carga. Metade tinha estragado por causa do freezer desligado. Tomei prejuízo, mas eu estava vivo. Contei para o meu pai, que também é caminhoneiro. Ele ficou sério.
Marcos, tem lugares que não são pra gente. Não importa como você foi parar lá, importa que você saiu. Eu nunca mais parei naquele posto. Nunca mais. E quando eu dirijo de noite agora, eu rezo. Eu rezo e peço proteção. Porque tem coisa que a gente não entende. E não precisa entender, só precisa respeitar. 5 caminhoneiros, 5 histórias, 5 madrugadas em que algo inexplicável aconteceu. Valdecir acordou 60 quilômetros depois, com um santinho de Nossa Senhora no painel. Janaína foi levada de volta pela avó que já tinha morrido. Roberto atravessou o estado e viu a marca de algo que não era humano. Antônio foi guiado até o neto que precisava dele. Marcos acordou dentro de uma mata fechada, cercado por algo que ele nunca vai esquecer. Nenhum deles consegue explicar o que aconteceu. Nenhum deles tem certeza se foi real ou se foi um sonho. Mas todos têm uma coisa em comum. Eles carregam uma prova, um objeto, um bilhete, uma marca, algo que diz: isso aconteceu. E talvez seja isso que mais assusta. Não é o medo do inexplicável. É a certeza de que aconteceu de verdade. A estrada é longa, é solitária, é imprevisível. E às vezes, em algumas madrugadas, ela te leva para onde você precisa estar. Ou te tira de onde você não pode ficar. Tem gente que vai dizer que isso é cansaço, que é falta de sono, que é a mente pregando peças. Pode ser. Mas se você perguntar para qualquer caminhoneiro de verdade, ele vai te contar pelo menos uma história parecida, algo que não faz sentido, algo que ele viu, sentiu ou viveu e que ele não consegue explicar. A estrada ensina, a estrada protege. E às vezes, a estrada te mostra que tem coisas maiores do que a gente. Então eu te pergunto, você já dormiu em um lugar e acordou em outro? Já sentiu que alguém te guiou enquanto você dormia? Já teve a sensação de que a estrada te escolheu para alguma coisa? Se sim, você não está sozinho. E se não, fica tranquilo. Talvez a estrada ainda não tenha nada para te mostrar. Ou talvez ela só está esperando a madrugada certa. Dirige com cuidado. Descansa quando precisar. E se um dia você acordar em um lugar diferente de onde dormiu, não entra em pânico. Só agradece. Porque se você acordou, é porque tinha que acordar. A estrada sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não sabe. Fica em paz, caminhoneiro. Fica em paz, caminhoneira. Que a estrada seja leve para você e que você sempre chegue em casa.